toda essa polêmica envolvendo o governador sem máscaras, o prefeito Jean Loureiro trazendo aí mais uma vez o alerta para os cuidados da população. Tudo isso depois de um sábado bastante movimentado. A gente acompanhou desde as primeiras horas de sábado a segunda fase da Operação Oxigênio, que investiga a compra dos respiradores, e com a prisão de 6 pessoas, entre elas o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e o advogado de Biguaçu, Leandro Barros, Cibeles Fávero. Exatamente, Fernando. O crime mais perverso cometido na história recente de Santa Catarina, assim foi classificado, segundo o promotor de justiça e coordenador da Força Tarefa, Maurício Medina. Explica muito do que estamos vivendo. Foram 6 os mandados de prisão expedidos, 5 já foram cumpridos. Os alvos foram o ex-secretário da Casa Civil, que nós falamos aqui, Douglas Borba, também o advogado Leandro Barros, ambos presos em Santa Catarina. No Rio de Janeiro foram presos o vereador Davi Perini Vermelho e o advogado César Augustus Martínez Tomás. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, o médico e empresário Fábio D'Ambrosio Guasti também foi preso em um posto de combustíveis no Jardim Vera Cruz. Ele foi encaminhado já à Central de Polícia de Sorocaba. Um 6º mandado ainda está em aberto, que é de Pedro Nascimento Araújo, CEO da Veiga Med, que está foragido segundo as investigações. A força-tarefa foi cumprida nesse fim de semana, a maior parte dela no sábado. Parte desta CPI, que investiga a compra dos 200 respiradores pelo Estado, pagos por 33 milhões de reais de maneira antecipada, sem licitação, em março desse ano. Até agora, só 50 desses equipamentos chegaram de fato ao Estado, com atraso, e ainda sendo analisado se o modelo de fato pode ser usado para o que deveria, no tratamento contra a Covid-19, Fernando. Vamos aos possíveis crimes, então, que neste momento estão sendo investigados pela Força Tarefa. Você já vê na tela, pode abrir, os crimes de lavagem de dinheiro, uma pena de reclusão que pode ser de 3 a 10 anos e mais multa. Também estão sendo aí investigados, um dos crimes que estão sendo apontados também é constituir organização criminosa, então a criação de uma organização criminosa, reclusão de 3 a 8 anos. O terceiro crime que também está sendo colocado pela Força Tarefa é o crime de peculato, reclusão de 8 a 12 anos, delitos licitatórios e fraudar em prejuízo da fazenda pública são os principais crimes que neste momento estão sendo colocados pela investigação por esta força-tarefa formada Ministério Público, GAECO, Polícia Civil e Tribunal de Contas. Conforme apontam as investigações, desde o início do processo de compra, os investigados já sabiam que a empresa contratada não tinha os equipamentos. Veja. O fato é que as investigações estão apontando que, desde sempre, já se sabia que esses respiradores não chegariam ao estado de Santa Catarina e que a valoração dos produtos que teriam sido adquiridos para tentar, digamos, entregar um produto para Santa Catarina seria de um preço muito inferior, um preço muito abaixo daquilo que foi efetivamente pago pelo Estado. Uma análise da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, OAB, em parceria com o Observatório Social do Brasil no Estado, concluiu que houve irregularidades na compra. Olha só. O motivo dessa prisão realmente é também evitar que o dinheiro, o restante dos valores, não seja possível a localização desses valores que ainda faltam serem ressarcidos ao Estado de Santa Catarina. Nós temos informações de que logo quando o dinheiro chegou na conta da Veiga Med, ele rapidamente já foi retirado e distribuído para outras pessoas físicas e jurídicas. Então, essa nossa preocupação de tentar garantir a reparação do dano causado ao Estado de Santa Catarina. São alguns detalhes que já foram divulgados logo após as prisões que aconteceram na manhã deste sábado. Neste momento, Douglas Borba continua preso na DEIC, a Diretoria de Investigações Criminais.
em São José, na Grande Florianópolis, junto com o advogado Leandro Barros. Existe sim uma expectativa de transferência dele para o sistema prisional, já foi ouvido durante o final de semana e nós vamos continuar neste assunto, sabendo as últimas novidades, o que acontece a partir de agora, conversando com o doutor Maurício Medina, promotor de justiça, que também atua nesta força-tarefa do Ministério Público, com Polícia Civil e Tribunal de Contas. Doutor Medina, muito obrigado por nos atender aqui no SBT Meio Dia. Bom, para a gente começar atualizando, o último preso já foi encontrado ou ainda continua foragido? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação. Nós ainda temos um mandado de prisão em aberto, dos 6 que foram expedidos. 4 foram cumpridos ainda na manhã de sábado. O 5º mandado cumprido na manhã de domingo. E nós temos ainda um mandado em aberto, com a atividade da polícia, no sentido de localizar esse indivíduo, e também fazemos tratativas para que ele se apresente espontaneamente às autoridades. Doutor, no sábado pela manhã a gente acompanhou a movimentação, o trabalho dos senhores, e a gente percebeu durante a entrevista coletiva uma certa indignação, claro que com todo o respeito ao trabalho que os senhores vêm desenvolvendo, uma certa indignação dos próprios integrantes da Força Tarefa diante de crimes que estão sendo investigados, colocados em prática num momento tão difícil para a sociedade catarinense. Falou-se em crime perverso. Como é que o senhor explica essa declaração e por que, de fato, essa investigação está sendo diferente das demais? O que explica, me parece, é o contexto no qual esses crimes foram cometidos, né? Dada essa realidade de pandemia que nos assola globalmente e o fato, especialmente, de que esses recursos, com toda essa monta, deveriam ter sido utilizados para aquisição de aparelhos que auxiliariam no tratamento de pessoas acometidas da Covid-19. Então, isso traz para essas condutas uma gravidade toda diferenciada e aumenta, evidentemente, a sua reprovabilidade. Doutor, foram presos o ex-secretário da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba, mais um advogado que teria envolvimento aí com a empresa Vegamed, também outras pessoas do Rio de Janeiro. Com esses presos, como é que o senhor pode explicar para a gente de uma forma mais didática como é que funcionou o esquema? A partir dessas pessoas que neste momento estão presas, qual era a função de cada uma dentro desse esquema que está sendo investigado? Fernando, a Força Tarefa, nesse momento, ela não tem feito essa individualização de condutas. De um lado, porque a investigação ainda está em andamento, e nós temos muitas evidências ainda a analisar e a levantar. De outro lado, temos ainda restrições decorrentes da lei de abuso de autoridade. Isso nos limita no que diz respeito àquilo que nós podemos divulgar nesse momento. É possível dizer, no entanto, que havia uma divisão de tarefas entre os investigados. Os elementos de convicção que já foram colhidos dão conta de que havia uma divisão de tarefas, cada um encarregado de atuar em uma área, de modo a que, em conjunto, esse grupo obtivesse sucesso nessas tratativas e alcançasse o resultado final, que era a obtenção de vantagem financeira. Muito bem. Com relação especialmente a Douglas Borba, ex-secretário da Casa Civil. Inclusive, a prisão de alguns investigados já havia sido pedida anteriormente, na primeira fase da Operação Oxigênio. Por que neste momento a Justiça autorizou, neste segundo pedido, especialmente Douglas Borba? Por que a Justiça neste momento autorizou a prisão? Todas as prisões que foram requeridas e deferidas pelo juízo da Vara Criminal da região metropolitana têm por finalidade, no primeiro momento, garantir a segurança da instrução processual, da instrução da própria investigação, uma vez que surgiram indícios de que os investigados vinham ocultando ou mesmo destruindo algumas provas que seriam fundamentais para o esclarecimento dos fatos. Além disso, essa prisão decretada agora também tem por objetivo evitar que os investigados dissipem ainda mais os recursos que foram recebidos, dificultando, até impossibilitando que o Estado recupere esses valores. E, em terceiro momento,
também justificaria essa prisão, a necessidade de fazer com que esse grupo organizado cesse as suas atividades, uma vez que havia também indícios de que eles continuariam atuando em outros locais. Muito bem. Vamos falar do dinheiro do povo catarinense. A gente sabe que a primeira fase da operação já conseguiu resgatar 11 milhões de reais. Inclusive, os senhores falaram no sábado que a empresa Vegamed, que foi quem ofertou e vendeu esses respiradores, que recebeu de forma antecipada, já teria feito diversas transações a partir deste pagamento antecipado. Os senhores já conseguiram encontrar, localizar esses recursos ou, de fato, essas transferências fizeram com que o dinheiro desaparecesse? Nós conseguimos identificar e bloquear cerca de 12 milhões de reais. O restante do dinheiro foi pulverizado em diversas contas. Nós ainda estamos procurando identificar o destino desses recursos. E foi justamente isso, evitar que eles continuem, que esses recursos continuem a ser movimentados, o que justificou também a decretação da prisão preventiva dos investigados. Para onde foi parar ou a maior parte desse dinheiro não tem como divulgar agora, doutor? Não, isso nós ainda estamos trabalhando nessa questão. É uma investigação delicada, uma investigação difícil. Aparentemente ocorreram várias movimentações desses recursos e eles ainda estão sendo identificados e localizados. Muito bem. Doutor, a ligação, quais são os indícios, de fato, as provas que mostram, por exemplo, a ligação daqueles que foram presos aqui em Santa Catarina, Douglas Borba, Leandro Barros, com os outros envolvidos no Rio de Janeiro? O que mostra que eles realmente são pessoas ligadas? Como eu disse, esse grupo atuava por meio da divisão de tarefas. Então, cada integrante desenvolvia um papel bastante determinado. Os elementos que nós colhemos até agora dão conta de que atuavam em sincronia, que atuavam em conjunto, e que tinha uma relação bastante próxima, cada um dentro do seu papel dentro dessa organização. Então, são vários elementos de prova que demonstram essa proximidade, desde documentos que foram apreendidos, equipamentos eletrônicos que também apresentam conversas entre os investigados e até mesmo depoimentos de pessoas que prestaram declarações à força-tarefa. Então, nós temos vários elementos que indicam essa atuação coordenada e a proximidade entre os investigados. Esta segunda fase da operação do fim de semana, com o material que o senhor acaba de falar que foi apreendido lá na primeira fase da operação, com celulares, documentos, essa segunda fase abriu um leque para investigados? Mais pessoas sendo investigadas ou ela se mantém no mesmo grupo? Como já vem sendo dito, esse conjunto de atos praticados, ele envolveu uma série de pessoas, um número bastante considerável de pessoas. E a conduta de todas essas pessoas vem sendo apurada, com o objetivo de se individualizar responsabilidades, identificar quais dessas pessoas que atuaram nesse processo de compra têm alguma responsabilidade pelo que ocorreu. Então, o trabalho da Força Tarefa vem sendo também, e continuará nesses próximos dias, no sentido de apurar, identificar responsabilidades de todos daquelas várias e inúmeras pessoas que vêm figurando nesse processo complexo de aquisição desses 200 respiradores. Doutor Medina, eu vou usar informações de uma CPI, que também é um documento oficial, uma CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa, para também tentar identificar novas irregularidades. A pergunta é, na CPI, investigação feita pelos deputados, outros dois elementos figuram como os principais investigados por lá. Elton Zeferino, o ex-secretário da Saúde, e também a servidora Márcia Pauli, que era a responsável pelas compras naquele momento. Esses dois não aparecem neste momento nas investigações da Força Tarefa? Não, como eu te falei, em princípio nós não vamos indicar quais pessoas seriam no momento investigadas
em função, inclusive, da necessidade de preservar a própria investigação. Esse sigilo tem esse objetivo. Mas o fato de pessoas não terem sido presas nessa fase da operação não significa que não sejam investigadas e que não tenham sua conduta analisada nesse momento. Muito bem. Doutor Maurício Medina, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre muito gentil com a equipe do SBT Meio Dia. Um bom trabalho para o senhor, estamos sempre à disposição, viu? Ótimo, bom trabalho. Doutor Maurício Medina, falando com a gente sobre as investigações, a prisão do ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, continua preso. É uma prisão preventiva, ou seja, sem previsão de liberação. Conversamos, inclusive, no sábado, estive lá na DEIC, acompanhando a movimentação do Ministério Público, da Polícia Civil. Logo depois veio a entrevista coletiva, conversei com alguns advogados, muito surpresos, segundo os advogados, segundo a defesa do ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Também está preso aqui em Santa Catarina, Leandro Barros, advogado, que inclusive concedeu entrevista à nossa repórter Ana Vaz por mais de 20 minutos, logo no começo da operação. Esta é a segunda fase da Operação Oxigênio, prendendo, ou pelo menos pedindo a prisão de 6 pessoas. 5 já estão presas, segundo as investigações, estariam aí atrapalhando os trabalhos de investigação, como a destruição de provas, força-tarefa do Ministério Público, e ainda falta a 6ª pessoa a ser presa, que neste momento encontra-se foragida. É a CPI dos respiradores na Assembleia Legislativa e a força-tarefa acompanhando essa questão da compra dos respiradores. Então, são 2 investigações que acontecem aqui em Santa Catarina. No fim de semana, tivemos novidades por parte da força-tarefa. E é só o começo, vocês podem acreditar.